capítulo de número 11, verso de número 27. O texto diz assim, acompanhem comigo. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas guardavam a porta do cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Até aí apenas. Oremos. Pai, nós pedimos ao Senhor mais uma vez que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa nos instruir o coração. Que o Senhor possa nos apacentar a alma. Em nome de Jesus Cristo. Nos guie, ó Deus, rumo a ribeiros d'água e nos faça pastar em passos verdejantes. Em nome de Jesus, nos ajude nessa manhã mais uma vez, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, hoje nós vamos ver a atuação dos profetas no Novo Testamento. Nós vamos ver a resposta da igreja mediante a um problema social que chegaria às portas da igreja, que é o problema da fome, sabe? E nós vamos ver também o martírio de Tiago e a prisão de Pedro. Nós vamos ver esses 3 pontos hoje, se Deus assim nos permitir. Meus irmãos, vocês já fizeram algum tipo de previsão baseado no conhecimento ou baseado em alguns atos na qual você está vendo sendo desenvolvido? E você pode até chegar a fazer algumas certas previsões e você pode até acertar algumas delas com base na sabedoria humana. Isso acontece. Na economia, por exemplo, são usados modelos matemáticos, estatísticas, para prever a inflação, por exemplo. Existem mecanismos que prevêem a economia daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Existe também na medicina a previsão de certas doenças, quando se faz cruzamento de dados biológicos, comportamentais. A tecnologia ela tem aumentado muito com a inteligência artificial, por exemplo. Então, muitas coisas têm sido previsíveis. As coisas acontecem. Pessoas começam a prever futuro com base na sabedoria, com base na ciência, no desenvolvimento tecnológico. Existem aqueles que também tentam prever o número da Mega Sena. Existem aqueles que jogam na Mega Sena e tentam prever os seus números, né? E querem ganhar uma bolada de dinheiro aí. Muitos preveem o futuro. Nós somos tentados e inclinados a prever futuros também. Só que aqui nós vemos algo que é previsto pela parte do Senhor, dada pelo Senhor, que é a questão da fome que atingiria todo mundo, né, de maneira geral.
O texto que nós lemos, do versículo 27, vai dizer que naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Paulo. Meus irmãos, perceba que, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da igreja, principalmente a igreja de Antioquia, se criou um laço, um elo muito forte entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, uma igreja judaica e uma igreja gentílica. Então eles passaram a se fortalecer mutuamente. Essa igreja, a igreja de Antioquia, ela cresce de uma maneira surpreendente, dado que o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos a essa igreja. Alguns profetas decidiram descer de Jerusalém a Antioquia para fortalecer a fé dos irmãos gentios. Isso acontece quando um grupo de profetas desce da Judéia para Antioquia. Enquanto eles descem, quando eles chegam a essa igreja, nós percebemos que um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome no mundo. Essa, meus queridos irmãos, é a primeira vez que o evangelista Lucas menciona os profetas. E esses profetas são profetas cristãos, que têm ou carregam em si o dom do Espírito Santo. Esses profetas, eles interpretavam as Escrituras e pregavam a palavra de Deus, encorajando os irmãos e explicando às pessoas procedimentos, ou prediziam, melhor dizendo, acontecimentos futuros. Esses profetas, eles interpretavam as Escrituras, a palavra de Deus, e encorajavam muitas pessoas. Aqui é um ponto importante que eu gostaria de ensiná-los. Existe uma diferença entre o profeta do Novo Testamento e o profeta do Antigo Testamento. E eu gostaria de chamar sua atenção para isso, que isso é fundamental para você entender profecia. E eu quero te lembrar que nós somos uma igreja continuista, então é muito importante que você compreenda essa questão, ok? Porque nós cremos assim. Nós cremos na continuidade dos dons do Espírito para a sua igreja. Então existe uma diferença. E qual é a diferença? A diferença primordial, meu querido irmão e irmã, está na infabilidade e no nível de autoridade divina nas palavras pronunciadas. Acontece que quando o profeta, a profecia do Antigo Testamento era proferida, ela carregava uma autoridade divina absoluta, palavra por palavra. A profecia do Novo Testamento, pelo contrário, é entendida como um relato humano imperfeito, de uma revelação espiritual espontânea, não possuindo autoridade para gerar doutrina. Os profetas do Antigo Testamento falavam exclusivamente da parte de Deus, portanto não continham erro nenhum. Todas as suas palavras tinham autoridade divina, ou seja, eram inerrantes. Já na perspectiva do Novo Testamento, os profetas, eles perderam, ou melhor dizendo, não era necessário mais esse tipo de autoridade divina, mas de interpretação baseada nos movimentos do Espírito Santo. Aqui eu vou trazer 4 pontos de diferença entre o profeta do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento. O primeiro ponto é em relação à inerrância e à fabilidade humana, a inerrância no Antigo Testamento e a fabilidade humana no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas falavam com inspiração plenária e verbal. Errar uma única profecia significava ser considerado um falso profeta passivo de morte. O Antigo Testamento tinha essa autoridade. Os profetas não poderiam falar de sua própria boca, de sua própria imaginação. No Novo Testamento, a profecia é vista como uma transmissão de uma impressão ou intuição dada pelo Espírito Santo, mas comunicada através das palavras imperfeitas do próprio homem. O relato humano pode conter imprecisões sem que a pessoa seja classificada como um falso profeta. Por quê? Porque tem um caráter interpretativo e a interpretação ela pode conter erros. Não necessariamente o profeta que proferiu tais profecias
seja um falso profeta. Ok? Um segundo ponto. Existe uma necessidade no Novo Testamento de julgar todas as coisas, julgar as profecias, julgar os espíritos. Mas no Antigo Testamento, a mensagem ela exigia obediência cega e imediata pelo povo, pois era a própria voz de Deus dizendo: assim diz o Senhor. No Novo Testamento, o texto bíblico ordena explicitamente que as profecias elas sejam avaliadas, pesadas e testadas pela igreja local. Nós temos a instrução de Paulo em 1 Coríntios 14, 29, em 1 Tessalonicenses 5, do 20 ao 21, que nós vamos citar mais para frente. O que for bom na profecia e se alinha às Escrituras é retido por nós. Mas aquilo que é impreciso é descartado. Retém o que é bom, examinar todas as coisas. Esse é o conselho do Novo Testamento. Um terceiro ponto, um ofício nacional no Antigo Testamento versus o dom congregacional. No Antigo Testamento, a profecia era um ofício governamental ou nacional restrito a poucos indivíduos escolhidos para guiar monarquias ou o destino de Israel. Os profetas eles eram direcionados aos governos, aos reis, aos líderes do povo, porque esses geriam e governavam toda uma multidão. Mas no Novo Testamento tornou-se um dom espiritual distribuído amplamente na comunidade de fé. Qualquer membro da igreja pode, sobre o mover do Espírito, profetizar para edificação, exortação e consolação. É o que Paulo explica melhor em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 3. E o quarto ponto, a equivalência de autoridade na nova aliança. Os verdadeiros sucessores dos profetas do Antigo Testamento, em termos de autoridade doutrinária infalível, são os apóstolos de Jesus Cristo. Foram os apóstolos que receberam palavras inerrantes para registrar as Escrituras, enquanto os profetas locais do Novo Testamento atuavam em um nível de subordinação à autoridade apostólica. É por isso que quando Paulo vai falar aos Efésios, ele, na sua lista, ele vai listar dizendo: Deus levantou-os para, primeiro, apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres. Existe uma ordem hierárquica aqui. A autoridade do Novo Testamento agora se dá nas palavras dos apóstolos. Então os profetas estão em submissão às palavras doutrinárias e infalíveis dos apóstolos de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? O verso de número 28, o texto vai continuar dizendo: e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome no mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Atenção para o texto, meus irmãos. O texto vai dizer: dava a entender. O que isso quer dizer? Quer dizer que era necessário a interpretação do que estava sendo sinalizado pelo profeta Ágabo. Não era algo muito claro, era necessário interpretação. O texto diz: dava-se a entender. O que eu quero levar você a compreender, meu querido irmão, é que Deus, ele sempre prepara o seu povo para acontecimentos futuros. E eu vou repetir. Deus sempre prepara o seu povo para acontecimentos futuros. Prova, Apocalipse. É Deus preparando o seu povo para acontecimentos que virão. Deus sempre fez isso na história. Nós vamos nos lembrar de José no Egito, por exemplo. Deus dá sonhos. E não só uma vez isso aconteceu, isso acontece diversas vezes. Deus fala, por exemplo, com Abraão. Nossa, Abraão é meu amigo. Como que eu posso esconder isso dele? Ele chega para Abraão e fala: olha, Abraão, sua descendência era escrava no Egito por 400 anos. Você é meu amigo, eu estou te contando o que vai acontecer. Deus, ele prevê o futuro. Você tenta acertar aí os números da Mega Sena, mas Deus, ele sabe de todas as coisas e ele vai anunciando ao seu povo para que o seu povo se prepare para tais acontecimentos. E é isso que Deus faz. Os discípulos, quando eles ouvem a profecia de Ágabo, no verso de número 29, eles, conforme as suas posses, eles começam a traçar estratégias econômicas para que essa dor que viria ao mundo inteiro, que assolaria o mundo inteiro, e aconteceu historicamente
nos tempos de Cláudio, o evangelista faz menção do tempo exato de quem governaria esse período. E a igreja ela começa a se preparar, então, para conter, para frear os danos de seus irmãos. E qual que é o meio que a igreja desenvolve para isso? Ela começa a arrecadar donativos, dinheiro. Ela começa a se mobilizar para ajudar os irmãos que enfrentariam tais escassezes. Meus irmãos, a igreja ela sempre foi instruída por Deus. Ela sempre usou profetas, apóstolos. Deus ele sempre usou o seu povo para anunciar o que ele iria fazer. A igreja de Jesus Cristo ela é edificada através desses meios. Cito mais uma vez. A igreja de Jesus ela é edificada através dos profetas, da doutrina doutrinária, dos ensinamentos doutrinários, através dos profetas em anunciar aquilo que virá no futuro, através dos evangelistas, esses que vão em missão evangelizar, através de mestres que ensinam doutrinariamente o ensino dos apóstolos e através dos pastores. A igreja ela é edificada através desses meios. Alguns irmãos têm medo de falar a respeito de profecias, de profetas, têm medo de falar a respeito dos apóstolos, mas, meu irmão, não tenha medo. Eu sei que você pode ter vivido experiências extremamente desagradáveis em relação a isso. Talvez alguém chegou para você e falou assim, olha, Deus está me dizendo que você tem que casar com fulano de tal. Aí você foi lá e casou e se lascou. Não, eu conheço muitos casos. Comigo aconteceu, irmãos. Uma vez a gente tinha um grupinho, logo quando eu me converti, e a gente frequentava muito a casa uns dos outros, assim. E, obviamente, tinha homens e mulheres nessas casas. E teve uma vez que a gente tinha que fazer um culto na casa de uma irmã lá, grupo de jovens, né, que a gente tinha. E eu não fui nesse dia, não. Nesse dia foi uma missionária na casa dessa irmã. Aí, no momento de louvor, de oração, no final lá, essa missionária se levantou e chegou para uma irmã e falou assim, olha, Deus está mandando te dizer que o homem na qual você está esperando, ele é seu. O homem na qual você tem desejado, na qual você quer se casar, ele vai ser seu, viu? Adivinha quem era o homem, irmão? Sim. O homem era eu. Quando me falaram isso, meus outros irmãos, outro dia chegaram para mim e falaram, olha, João, a gente ficou sabendo, aconteceu isso, me contou o caso. Aí ele falou assim, e é você essa pessoa? Eu falei, não. Não. Sou eu não, irmão. Essa moça aí errou. Sou eu não. Irmãos, eu sei que muitos de nós, ao ver muita bagunça na igreja, muita coisa relacionada a profecias e falsas profecias, muito emocionalismo, acabam trancando o coração para esse tipo de manifestação do Espírito. Mas eu gostaria de te dizer para você não fechar o seu coração, meu irmão. Porque a igreja, ela precisa ser edificada, ela não chegou em sua plenitude, na plenitude da imagem de Jesus Cristo. Ela precisa dos meios de graça, e os meios de graça concebidos por Deus são estes. Profetas existem, não como um ministério profético, como no Antigo Testamento, mas existem irmãos com dons de profecia, sim. Existe. Olha só o que Paulo vai dizer ao 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, verso número 20. Não desprezeis as profecias. Se nós, como reformados, adotamos o sola escritura, nós não podemos negar a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nos aconselhando a não desprezar as profecias. O que acontece quando a gente despreza esse tipo de atuação do Espírito? Nós entristecemos o Espírito de Deus. No verso número 30 do mesmo capítulo, no livro de Efésios, capítulo 4, verso número 30, Paulo vai dizer, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós não podemos duvidar do agir de Deus, nós não temos base escriturística para dizer que cessou a atuação do Espírito
na profecia. Nós não temos... Eu sei que existe uma discussão longa, existe quem defenda, existe quem não aconselha ouvir mais isso. Alguns dizem que acabou, que na verdade o ministério profético é o ministério do ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, eu não creio assim. A Igreja Redenção, ela não crê assim. Ela é continuista. Eu gostaria de te instruir a esse respeito. Não menospreze, não entristeça o Espírito Santo. Não é porque você teve uma falsa, ou acreditou numa falsa profecia, que a profecia não exista. A profecia existe, sim. Eu gostaria que você abrisse seu coração para isso também. Nós temos que ter essa fé, a fé no Deus verdadeiro. E a fé no Deus verdadeiro sempre levou o seu povo a cuidar dos necessitados. Desde sempre, Deus sempre levou o seu povo a cuidar dos mais aflitos. Sempre, em toda a história, nós vemos Deus cuidando do seu povo. E aqui não é diferente. A igreja, ela tem esse princípio. Ela cuida dos mais necessitados. Ela cuida dos órfãos, ela cuida das viúvas, ela cuida daqueles que sofrem. Essa é uma responsabilidade nossa e sempre foi. Eu vou trazer aqui alguns dados para os irmãos a respeito desse cuidado de Deus para com os necessitados em todas as Escrituras. Nós temos em Levítico, por exemplo, a lei da colheita e a justiça social no Antigo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 9 e 10, diz assim: quando vocês fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades do seu campo, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem juntem as uvas caídas. Deixem-nas para os pobres, para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus está instruindo aqui o seu povo a não colher tudo de uma vinha, a não colher tudo, seja de cereais, seja de qualquer outro tipo de plantação. É necessário deixar coisas para trás para que os pobres pudessem trabalhar e colher essas sobras. Deuteronômio capítulo número 15, verso número 11. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno, abra o coração e a mão para o seu irmão israelita, tanto para o necessitado quanto para o pobre de sua terra. Provérbios, capítulo 19, verso 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará por isso. Isaías, capítulo 58, versos 6 e 7. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, e quando o vir nu, vesti-lo e não recusar ajuda ao seu próximo? Zacarias 7, 9 ao 10. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e não pequem em seus corações, tramando mal uns contra os outros. Nós temos o exemplo de Jesus em Lucas 14, 13 e 14. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque eles não têm como retribuir. A sua retribuição acontecerá na ressurreição dos justos. Mateus 25. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me revestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive na prisão e vocês foram me visitar. O rei responderá: garanto a vocês que tudo que fizeram a um desses menores irmãos, a mim me fizeram. Gálatas 2:10. Apenas pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que eu tinha grande interesse em fazer. Palavras do apóstolo. Tiago 1:27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. 1 João 3, 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como podem permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Qual que é o nosso problema?
Nós temos aqui instruções em toda a Escritura de Deus nos dizendo para amar o pobre, para que nós possamos doar aquilo que Deus nos deu, para que nós possamos transbordar de graça, de bênção. Seguindo assim a fé de Abraão, dizendo, sê tu uma bênção. Mas o que acontece conosco? Qual que é o nosso problema? Por que nós não ajudamos? Por que nós não enfiamos a mão no bolso e ajudamos e compartilhamos as nossas riquezas? Óbvio, porque nós amamos o dinheiro. E esse é um grande problema entre nós. Não deveria existir. Mas esse é um grande problema. Nós amamos mais o dinheiro. Nós amamos mais a nós mesmos. Nós somos extremamente egoístas. Às vezes a gente julga o necessitado com base em seus méritos. Às vezes a gente não quer ajudar, a gente não transborda de graça, porque a gente começa a ver que aquela pessoa já não é mais... já não tem méritos para ser ajudada. Nós não podemos ser esse tipo de ministro. Nós não podemos ser esse tipo de ovelha de Deus, porque nós não somos chamados a ser assim. Nós não somos chamados a ajudar com base no mérito. Por quê? Porque nós não fomos ajudados com base no nosso mérito. Ou você acha que Deus te abençoou porque você é bom? Ou você acha que Deus te abençoou porque você é muito inteligente? Você é descolado? Você faz muitas amizades? Você tem um ótimo network? Você acha que é por causa disso? Não é. Não é. E sabe qual que é o problema? O problema é que os irmãos que vivem assim, sabe para onde que eles vão, irmão? Para o quinto dos infernos. É o que Paulo diz. Perdão, é o que João diz. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não se engane, meu irmão. Se você tem feito do dinheiro um ídolo, isso vai transparecer, você não vai ajudar ninguém. A não ser você mesmo, seus filhos, sua esposa. Você não se compadecerá do outro. Cuidado com o amor ao dinheiro. Muito cuidado. Jesus disse, não pode o homem amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois senhores. Ou você há de agradar a um, ou você há de agradar o outro. Não dá. E sabe qual que é o meio que Deus criou para que esse ídolo, o ídolo do amor ao dinheiro, seja derrubado no seu coração? Você sabe qual que é? Eu vou dizer para você qual que é. O único meio de Deus derrubar o ídolo do dinheiro no seu coração é esse aqui, ó. Doação. O único meio criado por Deus para que você parasse de amar o dinheiro é abençoando o outro. Jesus chega para o jovem rico e diz, olha, te falta uma coisa. Vá, vende tudo que você tem e você terá um tesouro no céu. Sabe como que se ajunta tesouro no céu, irmão? Doando. É o único meio. João Calvino diz que Deus criou dízimos e ofertas para tirar o ídolo do amor ao dinheiro do coração. O único modo de você abandonar esse ídolo terrível, que te faz adorar outros deuses, que pode te conduzir ao inferno, é doando. Seja um doador, meu irmão, da dádiva. Pare de reter isso. Veja as enfermidades, veja as aflições de seus irmãos e doe. Pague a conta dos seus irmãos. Sabe o que esses irmãos aqui de Antioquia estão fazendo? Ajuntando dinheiro para pagar a conta do supermercado dos irmãos da Judéia. É isso que eles estão fazendo. Sabe o que eles estão fazendo? Pagando a conta de água, conta de luz, sustentando em todas as coisas. É isso que eles estão fazendo. Meu irmão, pague a conta do seu irmão. Pague a conta do seu irmão. Não deixe, não abandone. Você sabe o que Jesus fez, irmão? Você sabe o que Jesus fez? Jesus pagou a sua conta. Glória a Deus. Para que você pagasse a conta do seu irmão. Foi isso que Jesus fez. Ele abriu mão de toda a sua riqueza, se fez pobre, por amor a mim e a você. Isso é o evangelho, meu irmão.
Qual que é a resposta que nós temos que dar ao nosso Senhor se Ele se entregou de maneira completa? Ele não se entregou de maneira fragmentada. Nosso Deus, Ele não deu o seu dízimo. Ele não deu só 10% daquilo que Ele tinha em nosso favor, em nosso benefício. Não, Ele deu tudo o que Ele tinha. Ele se entregou na cruz do madeiro e pagou a sua conta. Conta essa que você nunca pagaria. Conta essa que você não teria capacidade nenhuma de quitar. Ele foi lá e quitou com base no seu mérito. Será que foi? A conta de água que ele pagou, a conta de luz, a conta de sangue que ele pagou foi com base no seu mérito? Não, não foi. Meu irmão, meu querido irmão e irmã, a resposta que nós temos que dar com base no ato sacrificial de Jesus Cristo, é pagar a conta do seu irmão. Essa é a mensagem evangélica dentro desse contexto, nesses versículos apenas. Pare de reter, meu irmão. O Deus que te abençoou hoje é o mesmo que vai te abençoar amanhã, não tenha medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Às vezes você deixa de abençoar seu irmão, você tem um dinheiro lá na conta. Meu irmão, uma coisa que eu odeio, irmão, é gente que tem dinheiro e não abençoa o outro. Não, meu irmão, você que não tem dinheiro, eu não estou falando para você, não. Eu estou falando para o desgraçado que ama o dinheiro. O irmão tem dinheiro na conta. Vê os seus irmãos em dificuldade e não tem coragem de tirar da conta. Não, vai me faltar. Não, porque eu estou juntando para comprar aquela casa, aquele carro. Aí ele retém. Não, vai me faltar amanhã. Não, vou precisar desse dinheiro amanhã. Meu irmão, você não sabe que é Deus que cuida de você diariamente? Que o amanhã pertence a Ele? Você não sabe que o pão que Ele te deu hoje é o mesmo pão que Ele pode te dar amanhã? Você não sabia ou não sabe o que Ele fez com 2 milhões de pessoas no deserto? Dando maná, água, rocha se abrindo? Uma coisa que me irrita é isso, mesquinharia me irrita profundamente, profundamente. Homens e mulheres que amam dinheiro e não tratam bem os seus irmãos. Isso me irrita profundamente. Nós não podemos ser assim. Jesus não foi assim, Ele se entregou por nós. A resposta que nós temos que dar é essa resposta. É pagar a conta de nossos irmãos. Verso de número 1 do capítulo de número 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Aqui há um contexto completamente outro, diferente, tá, irmãos? Do verso de número 28 que nós lemos, até 27, né, que nós começamos a ler, até o verso de número 30, 28, 29, 30, nós lemos até o verso de número 30. Aí se tratava da ajuda social que a igreja estava fazendo. Aqui no verso de número 1 do capítulo de número 12, o contexto é completamente outro. E eu gostaria de tratar desse texto também de uma maneira bem íntima e particular. Porque ele vai falar que, neste tempo, Herodes manda prender alguns da igreja. E no meio desses que ele prende, havia um apóstolo. E esse é Tiago, irmão de João. Nós vemos aqui que a perseguição ela não tem o seu início com os sacerdotes, não é um início religioso, mas é uma perseguição extremamente política. Herodes, ele manda prender alguns. Quem é esse Tiago? Tiago, como o texto diz, é o irmão de João, o apóstolo. Estes eram aqueles que receberam o apelido de Boanerges, né, que significa filhos do trovão. Eles eram muito espontâneos, foram eles que chegaram para Jesus e perguntaram a Jesus, olha, quer que a gente ore a Deus para que Deus mande fogo e consome os samaritanos aqui? É esse tipo de pessoa. Tiago, ele foi o primeiro apóstolo a morrer. E Lucas faz menção de seu nome aqui. Herodes faz passar ao fio da espada
Tiago, o primeiro apóstolo. Verso de número 3. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Herodes era terrivelmente maléfico. Ele era um homem mau. Ele inflige a maldade aos cristãos por puro prazer. Ele percebe que isso agrada os judeus. Então, ele começa a ver isso como um jogo político, porque ele percebe que a morte de um dos apóstolos de Jesus Cristo gera no povo judeu alegria. Então, o que ele começa a fazer? Ele imprime mais prisões. Ele começa a perseguir a igreja, porque ele vê nisso uma oportunidade de ganhar o respeito dos judeus. Nem de todos, obviamente, mas dos judeus que eram contra os cristãos, né? E ele prende também o seu principal líder, Pedro. Ele prende ele, só que durante esse período estava acontecendo a festa dos pães asmos, e essa festa dos pães asmos, ela se funde com a festa da Páscoa. E por ocasião à Páscoa, Herodes espera para matar Pedro logo depois da Páscoa, no dia seguinte à Páscoa. Verso de número 4, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Perceba que Herodes aqui ele já tem uma informação privilegiada. E qual que é? A informação de que esses homens, de alguma maneira misteriosa, eles costumam escapar das prisões. Alguma coisa acontece, as prisões se abrem, esse povo some, ninguém sabe quem entrou, quem saiu, quantos foram quem entrou, quantos saiu. Acontece é que esses homens eles escapam das prisões e a gente não sabe como. É mágico, a gente não sabe o que acontece, né? No capítulo de número 5, nós vemos isso acontecendo. Então, Herodes manda uma guarda extremamente, com estratégias complexas, né? Ele começa a prender, ele prende Pedro com 2 soldados do lado, e esses soldados estão acorrentados com Pedro. Então, Herodes traça os seus planos ali e fala, aqui não tem como não. Então, vai ter 2 soldados aqui, acorrentados com Pedro aqui, vigias, não vão dormir, estão aqui. Na porta, vamos ter mais guardas. Na cadeia, nós vamos ter mais guarda ainda. Então, tinha uma escolta de soldados trabalhando ali para impedir a fuga de Pedro. Verso de número 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha só, meus irmãos, a principal arma de batalha da igreja é a oração. Uma igreja que não ora não está batalhando as batalhas que deveriam batalhar. A igreja aqui ela faz uma campanha de oração a favor do seu pastor. Seu pastor está enfrentando a fúria romana, está para ser morto assim como Tiago foi. Ela então entra numa campanha de oração para que Deus de maneira milagrosa intervenha. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele do lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram de suas mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te a calça e as sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Acontece, irmãos, é que quando Deus age, não existe nenhum tipo de resistência humana que impossibilita o cumprimento de seus planos. O homem não pode impedir o agir de Deus. E não importa quantos homens Herodes coloque dentro da prisão para impedir a fuga de Pedro. Não interessa. Deus, ele age de maneira milagrosa. Agora, eu gosto muito desses pontos, porque eu trato como realidades paralelas na interpretação, e é engraçado, é interessante isso. Porque olha só, o anjo entra e ilumina todo o cárcere. Só que os soldados, as sentinelas que estão amarrados com Pedro, não veem. Quem vê é só Pedro. Aí o anjo chega e toca em Pedro. Aí Pedro vê aquele negócio todo. Ele acredita que é uma visão, porque os soldados estão acordados.
imóveis, estão ali vigiando ele, só que os soldados eles não veem o anjo. Então o anjo quebra as correntes caem, imagino eu, Pedro, olhando para o lado assim, e o soldado lá, não vendo nada, com o olhão esbugalhado, aberto, mas não vendo nada. Então o anjo manda Pedro, né, se preparar ali para fuga, para correr. Cinge-te, levanta aí suas vestes, vamos correr depressa daqui. Acontece que Deus altera a realidade ali, meu irmão. Deus faz com que a realidade de Pedro seja uma e a realidade dos soldados seja outra. Os soldados eles não viram. As cadeias caíram e eles não ouviram. O anjo apresentou e eles não tiveram a percepção. Acontece que Deus, meu irmão, age em toda e qualquer realidade que Ele queira para te beneficiar. Ele não usa os meios naturais. Ele pode usar os meios naturais, é claro, Ele usa constantemente, mas não só isso. Deus, Ele continua a fazer milagres. Deus, Ele continua a intervir na história. Ora com seus profetas, ora com seus anjos. Deus intervém na história a nosso favor. A igreja ora e Deus quer atender a oração da igreja. Envia o seu anjo e livra o apóstolo. Agora entra nas partes mais profundas que eu gostaria de tocar na sua alma. Por que que Deus livrou Pedro e não livrou Tiago da morte? Irmão? Por que que Deus permite o martírio de Tiago e não permite o martírio de Pedro? Será que Pedro é melhor que Tiago? Será que Pedro é mais santo do que Tiago? Por que que Deus permite a morte de uns e não de outros? Por que que Deus permitiu que seu pai morresse e não os perversos? Por que que Ele permite que Tiago morra e Herodes não? Até então. Nós vamos ver o fim dele daqui a pouco. Por que que Deus permite esse tipo de coisa? Será que Deus ele ama mais algumas pessoas e não quer infligir sofrimento a esse tipo de pessoa e aflige outros ou permite o sofrimento a outros tipos de pessoas? Por que que Deus faz isso? Por que que Deus permite a morte prematuramente de uns e de outros não? Por que que os perversos eles vivem mais? Meus irmãos, não temos uma resposta clara a esse respeito. Eu sei que você gostaria de ouvir uma resposta. Então, não, a gente não sabe. Eu ouvi de um teólogo uma vez e isso ficou fixo em meu coração. Ele disse que o tempo de vida de um homem ou de uma mulher é o tempo de vida de sua missão. E isso me trouxe conforto. Eu gostaria de confortar os irmãos também a esse respeito. Porque, na verdade, o tempo de Tiago, a missão de Tiago, havia de fato acabado. O apóstolo, o primeiro mártir apostólico, Tiago, terminou a sua missão. Acontece que a missão de Pedro ainda não havia acabado. Muitos perdem a vida de maneira grosseira, trágica, dolorida. Outros perdem a vida de uma maneira mais simples. Outros morrem dormindo, sem sofrimento, sem dor e sem angústia. Nós não podemos medir o amor de Deus com base nessas coisas. Não é porque um homem sofreu mais que Deus o ama menos. Não é porque um homem sofreu menos que Deus o ame mais. Acontece que Deus ama o seu povo. A missão de Deus dada a cada um de nós, mediante as vocações, elas estão aí. Ele nos direcionou para este fim. E nós encontraremos o fim da missão. Vai chegar um dia em que eu vou morrer. Não sei como. Você vai morrer. O seu filho, o seu pai. Hoje é dia dos pais. Eu gostaria de dizer para você que Deus não deixou de amar o seu pai. Você perdeu seu pai? Deus não deixou de amar o seu pai, sua mãe, seu filho, ou alguém querido que você amou muito. Por que eu estou dizendo isso, Senhor, meus irmãos? Porque eu entendo que o Senhor, Ele quer curar o seu coração. Os traumas que você sofreu,
As injustiças que você acha que Deus cometeu com você, Ele não cometeu, meu irmão. Deus é amor. Ele não pode fazer o mal. Ele é justo. Ele retribuirá a justiça. Então, tudo que você está vivendo, as tempestades na qual você está atravessando, saiba que Deus está com você. As Escrituras dizem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que você enfrente a morte, saiba que Deus não o abandonou. Deus sabe. Deus sabe exatamente do que você está vivendo, do que você viveu no passado, as dores e traumas que você enfrentou. Deus sabe. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, e finalizo aqui. Deus sabe o que é morrer. Deus enviou o seu Filho e este morreu. Deus sabe e conhece a dor de perder um filho. Deus sabe e conhece a dor de perder alguém querido. O próprio Deus matou o seu filho. A palavra de Deus vai dizer que agradou a Deus moê-lo em favor de nós. A mensagem evangélica para a morte é essa, meu irmão. Escute bem. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele rompeu os grilhões dela. Ele ressuscitou. Deus, ele resolveu o problema da morte, matando o seu próprio filho. O problema da morte foi resolvido. A ressurreição acontecerá. Nós estaremos ressurretos diante do nosso Deus. Ele resolveu esse problema. Para Deus, a morte não é um problema. Ele a venceu. Amém, meus irmãos? Então saiba que Deus não amou menos quando deixou aquele parente, aquele amigo morrer. Deus não fez isso. Deus amou Tiago. Mas a missão de Tiago acabou. A missão de Pedro não acabou. Mas Deus também amou a Pedro. Chegará um momento em que Pedro vai morrer, que a missão dele vai acabar. Tiago, ele foi passado ao fio da espada. Pedro, ele vai sofrer um pouquinho a mais. A tradição cristã vai dizer que Pedro, quando confrontado, ele pensou em fugir. Aí ele ouve uma voz do céu dizendo a ele, covarde. Ele ouve a voz, se arrepende e se entrega. Cumprindo assim as palavras de Jesus quando disse a este, olha, te levarão para um lugar na qual você não vai querer ir, Pedro. E era a morte. Quando ele estava para ser morto de maneira crucificada, ele chega para os seus opositores e diz, não me crucifiquem como o meu Senhor morreu, não, que eu não sou digno de morrer como ele morreu. Me crucifique de cabeça para baixo. Ele foi pregado no madeiro e morto de cabeça para baixo. Ele enfrentou a morte. Mas é porque Deus o amou menos? Não. Deus o amou muito. A prova disso é que ele se entregou e morreu também por amor dos seus. Amém? Fique de pé, meus irmãos. O nosso Senhor é Senhor da vida e é Senhor da morte. Ele ressuscita. Ele nos ressuscitará um dia com o corpo glorificado. Nosso Senhor, ele venceu a morte por amor a nós. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor duas coisas. A primeira coisa é que o Senhor possa nos livrar do amor ao dinheiro. Nos faça ser, ó Deus, doadores de vida, assim como o Senhor doou a sua vida em nosso favor. Que nós possamos, ó Deus, doar a nossa em favor de nossos irmãos e pagar as suas contas. Em nome de Jesus, faça com que essa igreja, faça com que nós nos tornemos, ó Deus, dispenseiros graciosos da dádiva, da bênção do Senhor. Nos conduza e guie o nosso coração para este fim, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude. E a segunda coisa, Senhor, nos ajuda a entender o seu amor, a altura, a largura, a profundidade, em nome de Jesus Cristo, do teu amor, para que possamos confiar melhor no Senhor.
a entender que o Senhor nos ama mesmo diante da morte, mesmo diante da morte de parentes queridos. Hoje nós celebramos, ó Deus, o Dia dos Pais. E muitos de meus irmãos não têm o seu pai. Muitos ainda carregam no coração aquela dúvida de que será que o Senhor ama mesmo ou não? Será que o Senhor abençoa mesmo ou não? Senhor, tire essa dúvida do coração desse meu irmão. Em nome de Jesus, mas que o Senhor possa colocar o seu amor no coração desse irmão. Que ele possa compreender o seu amor mesmo diante das fatalidades, mesmo diante da morte, mesmo diante desses problemas, em nome de Jesus. Que ele venha, Deus, ser cheio do teu amor e compreender o teu amor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, se revele a nós. Ajuda-nos, ó Deus, e para a glória do teu nome, ajuda-nos a entender o teu amor de uma maneira mais profunda, para a glória do Senhor, ó Deus, não por nós, mas por amor ao teu santo e bondoso nome. Nos ajude a entender que o Senhor nos amou, nos ajude a entender que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona, nos ajude a entender que nós temos os nossos nomes gravados na palma de sua mão. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, o Senhor não se esquece de nenhum de nós. Meu Deus, nos faça entender que o Senhor passa conosco no vale da sombra da morte. Nos faça entender que o Senhor está conosco mesmo que a figueira não floresça. Nos ajude a entender que o Senhor está conosco mesmo quando nós atravessamos um deserto e somos privados, ó Deus, do pão. Tenha misericórdia de nós e nos faça entender o teu grande amor na qual o Senhor nos amou. Em nome de Jesus. Meus irmãos, aos homens que são pais, feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe muito e que você possa ser um pai como o nosso Pai o é, o nosso Deus. Hoje é Dia dos Pais, mas Deus é o nosso Pai verdadeiro. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos desejou e nós glorificamos o Teu nome. Amém? Estenda sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito sejam com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Vão em paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus.